Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição Antes e da confira. pandemia, no Rio, um juiz estava envolvido. Teve uma E movimentação tem. no YouTube que foi desmascarada aí por usuários do YouTube, inclusive, de vídeos que apareciam crianças e os comentários dos vídeos era só umas marcações de tempo que é onde alguma coisa poderia ser sexualizada e esses caras malucos, eles entravam nessa de ficar assistindo essas porra. Sim. Sabe, assim, um troço que umas crianças brincando, sabe? Sim, Assustador. por isso que depois começou a acontecer das redes sociais, principalmente o Instagram, o Face, você não pode ter mais criança sem biquíni, não pode não ter sua parte de baixo, porque eles estavam usando essa coisa de mãe. Tem que ter muito cuidado, mãe que posta filho o tempo inteiro. Aham. Os pedófilos estão ali de olho. Você tem a certeza. E aquilo que eu estou te falando, dá para não ser psicopata? Não. Porque você já viu algum pedófilo estuprar uma criança na praça de alimentação? Não. Ele planeja. Ele se faz de coleguinha, ele entra no joguinho da criança, aí ele fica assim, teu pai tá em casa, tua mãe tá em casa, tá. O que papai Ele vai faz? O que tateando, né? mamãe faz? E tá. Então você hoje tem que preparar as crianças para isso. Sim. Eu tenho uma paciente que fala assim, meu filho, olha só, tá jogando esse negócio aí? Eu, de vez em quando, vou dar uma incerta. E tem uma coisa também. Perguntou se papai está em casa? Tá. Perguntou se mamãe está em casa? Tá. O que papai e mamãe faz? São agentes da Polícia Federal contra tráfico e pedofilia. Meu filho, no instantinho, É uma desliga. boa. Nossa, papai é polícia. Papai é Polícia Federal. Exatamente. Ô, Bia, a gente falou rapidamente aqui sobre a Suzane. Eu conversei com um cara que escreveu o livro. Ulisses Campbell. Ulisses. Sobre a Suzane e tal. E a gente tava falando sobre os traços manipuladores da Suzane e tal. E ele me falou, eu não lembro qual dos irmãos Cravinhos, que era o namorado dela, não lembro. Daniel. O nome. Daniel, né? E eu perguntei se o Daniel era um coitadinho e tal. Ele disse que o Daniel era manipulador pra caralho também. Naquele caso ali, a gente também tem 2 psicopatas, tem um borderline e um psicopata. O que você acha? Ali todo mundo psicopata. Todo mundo. Muda a gradação. Tá. Né? Uma fez Qual que é a pós-doc. chance? Qual é Ela a é chance do pós-doc. psicopata É chave encontrar fechadura. um outro psicopata? Então, mas aquele Enorme. negócio, né? Quanto... Enorme. Mas é uma parceria que não dura muito, né? Nunca vai durar muito. Porque um vai utilizar o outro Pra alguma coisa. Pra alguma coisa. Aí quando esse que foi usado para alguma coisa descobrir, a parceria se rompe. Que foi a parceria dos 2 assassinos da Dani. Tava tudo ali combinado, ela pegava porque ela estava grávida, não ia pegar a cadeia, tá. Na hora que ele viu que ia pegar para ele jogou O da pra Suzane ela. também, doutora. Claro. Olha, você sabe que ela... 2 psicopatas e isso não- tá nos autos, né? Ela chega pra ele, né? Como aconteceu com eles. Eles deram o telefone pra ele, mas grampearam o telefone. Claro. Ele falando, eu já assumi e falei que só fui eu. E isso tá nos autos. Sim, E mas ele falou aquilo para chamar a atenção. É. O assassino da Dani pegou, viu que estava perdido para ele, né? Perdeu o Playboy, né? Aí ele falou assim, olha, eu já assumi. Para que ele fez aquilo? Para jogar para a polícia, que ele sabia que estava grampeado, que ela também, participou, que ele não ia assim, não segurar vou ficar- sozinho. E você sabe que a Suzane teve um lance assim. Ela chega pro Daniel e fala assim, olha, você matou. E aí começa a persuasão. Eu não fiz nada. Se você for preso, eu vou te visitar todo final de semana e vou bancar a sua defesa. Aí foi quando ele acendeu o negocinho e falou, não, peraí, como assim? Mas você que planejou. Não, você que planejou e determinou como seria. Porque olha só, ela é mais cruel, até porque o pai era pai dela, mãe dela. Ela que determinou, ela queria com barra de ferro. Ela queria que estourasse a cabeça deles. Então, assim, a perversidade era imensa. Mas vem cá, você tá namorando uma mulher, ela te pede isso. Você faz o quê, querida? Pede Tá o outro, maluca? não sou eu. Imagina, eu esmagar uma pessoa. Doutora, tem um lance, me corrija se eu estiver errado, eu li no livro da Sandra Brown,
que é uma psicóloga americana, por que as mulheres amam psicopatas e tudo mais. Ela relata num capítulo que existe muito uma ligação, inclusive bioquímica, da ocitocina, ou seja, que é aquele hormônio da ligação. Sim, da conexão. Que acontece quando você está fazendo sexo com prazer, quando você está amamentando. Pele a pele ou o próprio E aí bebê. dá aquela... E eu percebi que eu tive muitos relatos de mulheres dizendo justamente isso. Depois eu me surpreendi com a Sandra Brown falando a mesma coisa. Eu quero saber da senhora se isso... Da senhora, pelo amor de Deus, Bia, bate aqui, pelo amor de Deus. Rick. Pra mim, Bia? não é nem Ricardo, é Coisa Rick. feia. E aí... se o psicopata ele tem esse viés de ser um atleta sexual, ter um sexo muito bom, porque parece que eles, na hora que eles estão perdendo o controle, eles conseguem ter, e você vê que muitos deles têm essa capacidade de fazer maratonas sexuais para dar essa... Veja bem, um homem que brocha, ele brocha pela questão da cabeça, ansiedade, insegurança. Esses caras não tem nada disso, meu filho. É uma máquina de fazer sexo. Boa. Aí o que acontece? Boa. E mulher também, tá, gente? Garanzão maluco, garanhão O cara tarado, entra na né? tua vida... Ele vai Pra te fazer dominar. muito sexo para você poder ficar dependente. Isso. O teu E é corpo bioquímico, ficar né? bioquímico. Cara, é louco isso. Aí o que acontece? Quando ele sente que você está totalmente... Peraí, Bia, quem brocha não é psicopata? Claro. Tá livre, Igão. Caraca! Não, eu acho que 99% dos homens, 94%, eu espero. Tamo livre, man. Eu acho até bonitinho uma brochada. Eu acho. Pô, é a validação que o cara não é um psicopata. Mas Olha é que óbvio. beleza. Mulherada. É óbvio. Quando o homem brochar, você Gente, fala, ufa, esse não vai me matar. É um tipo de reverência, não é? Não, Você abaixa. Abaixa a aquela cabeça. hora- Você já sabe que esse não vai te aquela hora. matar, porra, olha aí. Claro, não vai me matar, não tem É. problema nenhum. Quem Uma brocha não brochada, mata. Quem brocha não mata. Aí. Mas é sério, gente. Porque, olha só, Caraca. a brochada sempre tem um fator emocional muito forte. O cara não tem essa conexão. Ele só Perfeito. faz o sexo é vicia. E depois, por isso que elas voltam. Porque Sim. aí ele já não tá nem aí, daqui a pouco ela escapa, ele vai lá novamente, começa tudo de novo, reacende a conexão de pele. Por isso que é tão difícil uma mulher se livrar do psicopata. Entendi. E é aquilo que eu estava falando do sistema penitenciário. Se for no sistema penitenciário masculino, você tem um percentual mais ou menos que varia entre 20% e 25% de psicopatas. Isso já é um estudo que foi feito pela Hilda Morano aqui nos presídios de São Paulo, na época do Mário Covas, né, que ele abriu para essa pesquisa. E aí se viu que se a gente separasse esses 20%, 25%, você ia recuperar os recuperáveis, de fato. Não, mas fica tudo misturado. E o psicopata, ele faz logo o seu reinado, os seus soldadinhos. ratinhos ali. Putz. Os soldadinhos, tanto naquelas rebeliões que eles botavam preso de cabeça para baixo e matavam, nunca era o psicopata. Era o soldadinho, que não tinha como aguentar aquela pressão. Então, o que eu estava falando, gente? Dessa conexão de... Dessa conexão. Quando você vai no presídio masculino, você tem várias mulheres que vão visitar. Se submetem àquilo tudo, que são essas mulheres que amam demais. Né? Por quê? Porque a mulher que ama demais, ela pensa assim, ele vai estar lá, ele só vai ter a mim. Porque ele está preso. Então, eu vou ser a única mulher da vida dele. Isso. Que tem aquele lance de tipo, eu sei onde ele tá. Sei onde ele está, eu sei a hora que eu vou lá, ele só tem a mim. Mentira, né? Gente, durante muito tempo, o Maníaco do Parque foi campeão de cartas na penitenciária. Disparado. Interessante, não sabia disso também. Foi muito tempo. Ele agora casou, né? Ele teve vários namorados e várias advogadas. Pasmem, advogados. E agora acho que ele casou com uma. Casou. Que doideira. Exatamente. E é engraçado que até há pouco tempo, toda vez que falavam dele sair, ele falava, não me tira aqui não, que eu vou lá para fora fazer tudo de novo. Ele tinha esse grau de sinceridade. Mas agora eu não sei, não acompanho o caso dele já há um tempo. Mas a gente também não vê o surgimento de serial killers no Brasil com tanta frequência, né? Não sei. Graças a Deus. Então, não sei. ou não eu acende acho que não é detectado, que eles mudam de território e você perde. Porque a gente não tem essa interconexão
Que, gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente tem a conexão das urnas eletrônicas, como é que a gente não tem das pessoas que cometem crimes hediondos? É surreal. Porque o mesmo computador faz a mesma coisa. É, né? Estamos em 2022, né? Em 2022. Se você pensar que a gente chegou à Lua com poucos computadores e bem mais obsoletos, como é que a gente não integra o sistema de polícia? Boa pergunta. Deveria, né? Sim. E que traçar, inclusive, o DNA, essa coisa. Claro, ter um banco. Gente, é tão simples. Aí você vê, tipo assim, gente, tem muita gente que não quer. Só pode ser, né? Ou será que é os psicopatas que estão governando ali? Que, olha, que tem uma margem alta, tem. Tem. Tem uma margem é o controle, né? É. Eu acho que primeiro, na pesquisa, é políticos, depois executivos, CEOs. É mesmo? Entre médicos são os cirurgiões. Porque você há de convir o seguinte, já viu uma cirurgia no centro Cara, cirúrgico? então, eu também acho. E deve estar aí em cima aí dentista também, né? E que põe faceta, que dá choquinho. Porque, cara, olha só... Que põe as lentes. Você chega no dentista... Ele até baba. E o cara olha pra aquela broca ali. E com aquele barulhinho. Porra, eu tava no dentista recentemente, assim, e o barulho, o cara com um bagulho na mão, assim, e com a broca numa parada que não tava nem na minha boca. É o mesmo nervoso, cara. É o mesmo. É o mesmo. Aquele barulho é horrível. Exatamente, torturador. cara. Aquele é torturador. Quando vi outro veio aqui, eu falei pra ele, cara, assim, podia tocar Mozart, né? Gente, não é possível que não tenha evoluído pra gente não ter aquele barulho. Concorda comigo? Cara, tinha que ser feito alguma coisa. Não é? Tem que fazer um estudo aí nas universidades de medicina e odontologia. Como tirar o barulho da broca. Da broca. Não, quem aqui é psicopata. Entendi. Também, que tem prazer com aquilo, né, de ficar amedrontado. Mas aí, voltando, por exemplo, quando você vai no sistema penitenciário feminino, você vê lá, não recebe uma visita. No máximo vai uma mãe. Por quê? Porque, em geral, o psicopata pega as mulheres para ser bucha de canhão, né? Do tipo assim, o traficante, ele pega uma mulher que ama demais, ou seja, que faz qualquer coisa por ele, por amor, né? Ou seja, você rodou por culpa sua, não minha. Ele não vai. Ele bota ela na bucha do tipo assim, eu tenho uma mercadoria que vai chegar, mas o fulano tá me roubando, e não sei o que. Ela fala, não, mas eu vou por você. Eu vou. Aquela novela da Glória que fez a Bibi perigosa, a Bibi era uma mulher que amava demais. Isso. Né? Então, mas existem também as mulheres... Deve ter umas mulheres presas a psicopata. Claro. Mas assim, a gente tem hoje que tem mais homens psicopatas que mulheres. Mas por quê? Por conta da testosterona. É mesmo, é? Mas não é que não existe, tá? Não, mas assim, você está dizendo que existem mais homens psicopatas do que mulheres. Existem mais homens psicopatas. Você acha que não tem por causa da oportunidade também? Eu acho que o homem Complexão lida física, melhor oportunidade de liderança. Por exemplo, serial killer é difícil uma mulher, porque você precisa... Aquela coisa de esquartejar, aquela coisa ritualizada, precisa de força física. Isso. A mulher, ela tem a psicopatia também, mas ela exerce de outra forma. Mais por um envenenamento, não é? Envenenamento. Você lembra? A corte, aquelas rainhas, elas tinham um anelzinho que botava o veneno ali e fazia na bebida. Aquela síndrome de Munchausen, será que por procuração, ou seja, você fazer a pessoa ficar doente, você acha que tem uma psicopatia ali? Eu acho engraçado. Eu acho que tem uma perversidade. Não é? Porque a pessoa sabe o que está fazendo. E nesse caso, muitas são mulheres, né? Muitas são mulheres. Mas você vê que é uma coisa dissimulada. A maldade feminina, a perversidade feminina, ela é muito mais escamoteada. É um envenenamento. A própria síndrome de Munchausen, o que acontece? É um envenenamento lento. Que você vai fazendo e com prazer de ver que a pessoa está ali definhando. Dependente, definhando. É uma psicopatia, assim. Não tem como. Você faria isso. E é mais característico mulher, né? Mas por quê? Porque é dissimulado. Por isso que custa. Tem um filme que eu acho que é... Não é A Culpa, É o mais famoso? Daquela menina ficou muito famosa, que a mãe... Eu não me lembro. É Fuja. É Fuja? Acho que é. Fuja é, na verdade, um rapaz negro que começa a namorar com uma menina branca. Não é esse não.
Né? E aí é uma menininha carequinha que vai estar com óculos redondos, assim. E depois descobriu-se que... E ela mata a mãe, né? Mata a mãe no final. Ela mata a mãe. Mas a menina vivia paraplégica. Ela dava remédio pra menina não poder andar. Entendeu? Então, e vomitava. Assim, tem que ter uma perversidade. Você não faz isso sem algum nível de prazer em subjugar o outro, né? O Ted Bundy, quando ele matava as vítimas, ele dizia claramente: o que me excita mais é ver uma pessoa que vai morrer, olhar para o olho dela e vê-la implorar pela vida. E eu decido a hora que ela vai morrer. Eu sou Deus, ele falava. Que eu tenho o poder de decidir a hora que eu desligo a vida. O tesão dele era esse. Então, sexo para psicopata... Que merda de tesão, porque, caralho... Sabe qual o problema, Igor? Porque você tá fazendo análise desse tipo de funcionamento pelo teu ponto de vista. Pela sua Esquece. régua. Por exemplo, quando eu tive que escrever Mentes Perigosas, eu fui tomada disso. Falei, meu Deus, mas por quê? Porque chegou uma hora que eu falei assim, eles não são como a gente. Eu não posso ir nesse raciocínio. Eu tenho que jogar xadrez com o que eu estou escolhendo. E até hoje, para lidar, eu jogo xadrez. Porque tem uma coisa, a gente não é capaz de fazer aquilo, mas a gente é capaz de entender como funciona e as dicas, né? As identificações, aquilo está esquisito. Por exemplo, uma pessoa que chega na tua vida de uma maneira muito exuberante, se faz muito íntimo, é maravilhoso, eu boto meu pé atrás. Muito perfeitinho. Não, seu amigo, melhor amigo, best friend de infância, e você fala, nossa, onde é que estava essa pessoa tão maravilhosa, tão não sei... Não existe essa pessoa tão maravilhosa. Sabe? Aquele cara que vira teu brother. Uhum. Assim, pô, mas a gente é igual, a gente é do mesmo time, a gente gosta disso, a gente gosta... Cuidado. Ninguém é assim. Para se fazer uma amizade, talvez leve mais de 10 anos você observando a pessoa para você detectar se aquela pessoa é confiável ou não. E outra coisa, o psicopata é bom de lábia. Então, agora, na hora de você escolher, fica com o que elas fazem, não com o que elas falam. Por exemplo, políticos falam muito bem, mas não fazem nada do que falam. E, Bia, eu vejo, sabe o que também? Quando a gente Na grande maioria. Se você for ver, e nós somos o que falamos. Eu até fico perguntando, tipo assim, mentir em campanha política é propaganda enganosa? Porque se é crime. Deveria ser, né? Porque eu vejo políticos em horários que vai recomeçar agora, que eu acho horrível, mas de vez em quando eu olho para ver, e aí... Para rir. Não, para rir ou para ver o patético, né? Que prometem coisa, o cara é vereador. Segurança pública é uma coisa de Estado. Governo. Aí o cara, vou botar um policial em cada esquina, ele não tem capacidade para fazer isso. Isso devia ser proibido. O cara tem que falar, ele pode até falar coisas que ele não vai conseguir cumprir, mas tem que estar dentro da alçada dele. Sim. Concorda? Tem que ter uma coerência, gente. Eu gosto dos que botam musiquinha. Qual? Vou fazer jingle? Não, tem um que é assim, ó. Magrão, magrão, vote no magrão, magrão. Gruda aí, ó. É jingle, chiclete, jingle, chiclete. É só isso. Isso é inacreditável. Não, e até hoje, você vê, as pessoas votam, não sabem nem por que votam. Nem lembra. 2 dias depois, nem lembra. Não lembra. Foda-se. Que deu um santinho Eu ali. lembro em quem eu votei. Eu também. Nulo. Também. Nulão gostoso. Também. Nome e sobrenome. Nulão gostoso. 00. 00 maluco. Ou 0099, uma parada assim. É sempre um bagulho. Ah, cara, é difícil demais acreditar nesses caras, sabe? É muito Todos difícil. eles. É muito difícil. Até porque você vê que todos... o sistema é feito para eles se perpetuarem. Sempre. É uma coisa inacreditável. E não tem nenhuma iniciativa para melhorar o próprio sistema político. Não. Não tem uma reforma política, não tem nada disso. Não, e aí quando você abre a brecha para fazer o tal da lei de iniciativa popular, os caras... dificultam. Porque assim, você pergunta para um jovem, você sabe que você pode começar a promover uma lei? Não, ninguém sabe. Está lá na Constituição. Eles não falam. Por exemplo, professores é uma classe muito grande. Policiais é uma classe muito grande.
eles podiam fazer uma... Eles teriam Minha força mulher me mandou de aqui, você não mobilização. vota desde 2014. Não voto não. Te entregando. Ok. Mas eu falo isso, eu não voto mesmo desde 2014. E se eu fosse você, eu não votava também. Aí a galera daqui a pouco vem me bater. Tem que votar, não sei o que. Tudo bem, então vota. Mas é que eu... Sim, mas democraticamente você tem esse direito. E tem que ser respeitado, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, Bia. No consultório, né? A gente está falando dos famosos. Você já identificou... Primeiro, narcisista, ele vai para o consultório? Quem são os perfis que vão falar, eu preciso de ajuda? E quais aqueles que não vão de jeito nenhum bater no consultório? Narcisista é muito difícil. Porque o narcisista, ele se acha realmente acima da média. Ele se acha assim, você estar com um narcisista, para ele, você tem um prêmio. Ele é uma mercadoria premiada. Então, por exemplo, ele acha normal você pagar para estar com ele. Pagar um restaurante, porque você está numa companhia maravilhosa. Nem todo narcisista é perverso. Porque quando é narcisista e perverso, já cai na psicopatia. Já está lá. Ele pode ser o rei do tabuleiro. Pode. Todos trabalham por mim, olham para mim. Mas não faz perversidade. Perfeito. Na hora que você detecta que ele já vai pegar a próxima vítima, tchau, não vai te Mas encher ele o não saco. tem dor e sofrimento? Não. Para buscar uma psiquiatria, Muito difícil. Ele só vai buscar se, por exemplo, ele tem um casamento ótimo, que ele tira muitas vantagens, ou porque aquela família dá um status para ele, ou abre portas para ele, ou porque ele é um cônjuge que é extremamente rico, então ele desfruta de um conforto. O que ele vai fazer? Aí a mulher fala, vou separar se eu não fizer a terapia. Aí ele vai procurar. Mas e aí, ele fica? Nada. Porque quando você... Aí ele chega com a história, tipo assim, não, porque eu sofri, porque não sei o quê, porque ela não me valoriza, porque ela ganha muito dinheiro. Outra pergunta, alguns chegam para pegar diagnóstico, tipo, fez besteira... Muitos. E aí, olha, eu sou doentinho. Fala para minha mulher que eu sou doentinho. Muitos. Bate e volta. Hoje nem tá batendo e voltando. Porque hoje, por exemplo, hoje eu atendo muito pouco, só atendo 2 dias. E nesses 2 dias, a pessoa que quer a consulta tem que mandar um e-mail antes, que só eu leio. Na história você já sabe. E aí, depois ali, tem que me convencer, que eu tenho todo um protocolo de exames que é extenso. É uma maratona. Se o cara chegar trazendo tudo pronto, vai levar uns 2 meses para fazer, ele quer. Tá. Entendi. Tem uma barreira ali. Eu tenho obstáculos. Tem que ser uma corrida com obstáculos, entendeu? E qual que é a maior incidência que aparece lá para você? Com certeza, hoje, depressão. Depressão, né? Esse busca, né? Esse busca. Porque E tem não é sofrimento. nem ele que busca. A família vem. Porque chega um Leva. ponto, quanto mais grave, ele já nem busca. Tá. Ele já está querendo sartar fora. Quer se matar. Quer se matar. O índice de suicídio hoje, depois da pandemia, é uma epidemia. A gente tem uma epidemia silenciosa, uma pandemia silenciosa de suicídio. Antes da pandemia, do Covid, a gente, em 2016, 2017, isso é pela Organização Mundial de Saúde, a gente já tinha um suicídio a cada 40 segundos. Não estou falando 40 minutos. 40 segundos ao redor do mundo. Gente, é muita coisa. É muita Porra, coisa. coisa pra cacete. Tá? E desses que cometiam suicídio, para cada pessoa que cometia suicídio, 20 tentaram e não conseguiram. Então, assim, é muito. Depois que a gente teve a pandemia, isso aumentou muito. Faz sentido, né? Uma pessoa que comete suicídio, ela é necessariamente uma pessoa depressiva, não é? Eu não consigo pensar em nenhuma outra razão. Existe 90% dos casos de suicídio, 95% é evitável, porque é fruto de uma doença mental. Disparadamente, na frente, vem a bipolaridade. Bipolaridade. Porque a bipolaridade, ela vem com uma energia que o cara, quando está na euforia, ele é brilhante. Mas quando ele cai, é a depressão mais funda que tem. Ele é dos opostos. Ou ele está muito, muito, muito feliz, que é a euforia, que é